Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 4 da Epístola de Tiago. E, assim, o começo já é bem direto ao ponto, né? Ele pergunta de onde vêm as brigas, os conflitos todos, e a resposta que o texto dá é que a origem está dentro da gente, nos desejos que ficam batalhando aqui dentro. Parece um ciclo, sabe? Querer algo, não conseguir, aí vem a cobiça, a inveja e pronto, o conflito. E tem aquela frase que marca: vocês não têm porque não pedem a Deus. Mas será que é simples assim? Só pedir? Então, não é bem só isso. Esse é um ponto bem interessante que ele levanta logo em seguida. Porque o texto diz que, mesmo quando a gente pede, muitas vezes pede errado, com motivação ah, equivocada, sabe? Tipo, só para gastar com os próprios prazeres. E o mais fascinante é como ele conecta isso com a tal amizade com o mundo. Para ele, essa aliança com os valores do mundo, digamos assim, é inimizade direta contra Deus. A linguagem é dura mesmo. Ele usa até a palavra adúlteros para descrever essa infidelidade espiritual. Nossa, adúlteros. Puxa, é bem forte. Mostra a seriedade disso, né? Exato, e mostra o que talvez o mundo representasse de perigo para aquela comunidade lá no início. Essa imagem da infidelidade é. Uau! E daí me parece que surge um contraste chave no capítulo todo, que é orgulho versus humildade. Aí vem aquela citação famosa, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso. Isso aí é tipo um eixo central mesmo. Uma escolha fundamental de como a gente se posiciona diante de Deus e da vida. E como isso se desdobra na prática? O texto dá alguma dica? Dá sim. A partir dessa escolha pela humildade, ele meio que desenha um caminho prática. É quase um passo a passo. Se submetam a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará. É um chamado bem concreto. E fala de purificação também, tanto externa, tipo lavem as mãos pecadores, quanto interna, purifiquem o coração, especialmente para quem está indeciso, com duplo ânimo, como ele chama. A ideia é se aprofundar no arrependimento, lamentar, se humilhar mesmo, mas sempre com a esperança de que Deus vai exaltar no tempo certo. Entendi. E essa humildade toda, ela não fica só na relação com Deus, né? Parece que transborda para as relações com os outros, porque logo depois ele já emenda uma advertência para não falar mal uns dos outros, para não julgar. Exatamente. E o argumento é interessante. Quem julga o irmão está, na verdade, julgando a própria lei de Deus. Como assim? Pois é, ele conecta as duas coisas. O argumento é que, ao julgar o próximo, a pessoa está se colocando de certa forma acima da lei que diz para amar. E aí ele pergunta, né? Uma pergunta retórica. Mas você, quem é para julgar o seu próximo? Lembra que só existe um legislador e juiz de verdade? Aquele que pode salvar e destruir? Faz sentido, tira a gente desse pedestal imaginário, né? Totalmente. E isso se conecta direto com outra crítica forte que ele faz no capítulo, a da presunção, principalmente ao fazer planos para o futuro. Ah, aquela parte de dizer, hoje ou amanhã a gente vai para tal cidade, fica um ano lá, faz uns negócios, ganha dinheiro. Ele critica o planejamento em si. Não o planejamento, mas a autoconfiança excessiva por trás dele. A falta de reconhecer a soberania de Deus e a nossa própria fragilidade e a incerteza da vida. A vida é comparada com o quê? Uma neblina, algo que está aqui agora e daqui a pouco, puf, sumiu. Neblina é uma imagem forte sobre como a vida é passageira. Muito forte. Então, não é que planejar seja o problema. O problema é planejar como se a gente tivesse controle total, sabe? Ignorando nossa dependência de Deus. Isso é visto como arrogância, como presunção. E qual a alternativa que ele propõe? É incluir essa dependência na própria fala. Dizer, olha, se o Senhor quiser, a gente vai viver e vai fazer isto ou aquilo. Muda totalmente a perspectiva, né? Reconhecer que não está tudo na nossa mão. Exato. Qualquer outra forma de se gabar desses planos, sem essa condição, ele chama de maligna. É reconhecer nossos limites. Entendi. E para fechar o capítulo? Para fechar, ele dá uma última advertência que é quase um arremate sobre responsabilidade. Ele diz que pecado não é só fazer o que é errado, é também saber o bem que a gente deveria fazer e não fazer, a famosa omissão. Ah, a omissão. Isso pesa também. Pesa. Ou seja, a vida de fé, para Tiago, exige uma ação positiva, um engajamento constante, não só ficar evitando o erro. Bom, então resumindo um pouco tudo isso. É.
Resumindo, o capítulo 4 vai fundo nas causas internas dos nossos conflitos, né? Alerta muito sobre o perigo de se alinhar com valores que são contrários aos de Deus e exalta a humildade como o caminho para receber a graça. Condena o julgamento entre as pessoas e essa arrogância de achar que controlamos o futuro, sempre lembrando da nossa dependência e de como a vida é breve. Fica, então, talvez uma questão para a gente pensar, com base em tudo isso que o texto traz, se as nossas motivações lá no fundo, a humildade diante de Deus e essa consciência de que a vida é passageira são tão centrais assim, como é que isso poderia, na prática, reformular o nosso conceito de ambição e o jeito como a gente planeja o nosso dia a dia?